Nada mais difícil de se conduzir, nem mais difícil de se planejar ou de implementar, e nem mais duvidoso de sucesso do que iniciar uma nova ordem nas coisas. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, iniciando uma nova ordem nas coisas. E para mim é um sonho sendo realizado, com 67 anos, virando roqueiro, né, de certa forma. E essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que tem a ver com eles, que me ajudaram a startar esse projeto. Porque na vida da gente, na vida profissional, que é o foco que a gente vai tratar aqui, a parte do Start Me Up, era uma coisa interessante, porque eu acho que todos nós, um dia, alguém nos ajudou a começar alguma coisa. Mas a gente começou com alguma coisa muito simples. Aquela história de dar o primeiro passo, de começar algo do zero, né? E a minha vida profissional, ela é baseada em muita gente que um dia me ligou, um dia me startou. E eu tenho uma carreira, né, mais de 20 anos de Coca-Cola, e ela começou com alguém que me startou um dia. E não foi esse caso da Coca-Cola. A história que eu vou contar, mas vou contar meio rápido, porque a gente não tem tanto tempo, a pessoa que startou a minha carreira um dia foi o meu primo, que está ali atrás, o Kleber. O Kleber um dia chegou para mim, eu estava em São Paulo, com 17 anos de idade, justamente em 1975, ano dessa música sendo lançada pelos Rolling Stones, né? E o Kleber falou para mim assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim morar na casa dele, né? Quer dizer, imagina a cena, o rapaz chegando com uma mochila nas costas, com 17 anos, no Largo do Arouche, e eu dizendo, Kleber, eu vim morar aqui, né? E eu queria arrumar um emprego. Aí ele chegou para mim e falou, tem uma vaga de desenhista na empresa que eu trabalho. E eu falei, eu posso me candidatar, eu desenho mais ou menos bem. Aí ele falou assim, a vaga é de desenhista mecânico. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Pode ser um livro, pode ser uma revista, hoje em dia pode ser um vídeo do YouTube, olha, assista isso aqui que é legal, você vai gostar, tal. E de repente toca você. De repente, aquilo é o que faltava na vida profissional de alguém. Então, startar pessoas, como eu fui startado, também é muito legal. Então, eu teria muita gente aqui para agradecer, né? E não daria tempo, e vocês iam brigar comigo, mas todos nós temos isso, né? Temos um futuro de carreira ou de trabalho, né? Ou até mesmo de família, que alguém vai lá e starta você. As perguntas fáceis da vida são o quê, quem, quando, onde? As mais difíceis, elas vão começar sempre com como. E o principal, por quê? A dança da chuva sempre funciona, 100% das vezes. A tempestade sempre cai. E o motivo dela sempre cair é muito simples. Os índios têm a disposição, tanto mental, quanto de tempo, de dançar até a chuva cair. A chuva sempre cai, porque eles não param de dançar enquanto a chuva não cai. Qual é a disposição mental que a gente tem? De dançar até que aquilo aconteça. De dançar e fazer aquilo que é necessário, aquilo que a gente se propôs. Até que a chuva caia. A história do professor que chega e fala, olha, a prova vai ser individual. E aí um dos alunos reclama, ele fala, faça você e Deus, quem for ateu faz sozinho. Aquele momento era eu e Deus. Eu não sei no que você acredita, não é esse o intuito da nossa apresentação. Porém, ali, naquele momento, talvez fosse o momento final. Talvez fosse o último minuto. Talvez fosse o último dia, talvez fosse o último pensamento. E aí você para pensar e você fala, valeu a pena tudo que eu fiz até agora. Olhando para trás, as pessoas à minha volta, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente vive, por tudo que a gente sonha, por tudo que a gente acredita, por tudo que a gente busca, nós nos tornamos pessoas mais preparadas, mais fortes, mais firmes. Se tudo depende debaixo do sol, de tempo e acaso, o que nós podemos fazer é garantir que, no nosso tempo, o acaso nos encontre de forma que nós possamos dizer, guardamos aquilo que é bom. Fizemos o que pudemos e estamos prontos.
Porque na nossa vida, muitas vezes, o tempo é a única variável que a gente consegue realmente controlar. E olha que coisa incrível, o tempo nós não sabemos nem mesmo se existe. E ele é a coisa mais indomável de todo o universo. O nosso tempo é agora. Eu poderia iniciar esse meu confessionário, que eu vou chamar assim, com uma frase do filósofo alemão Nietzsche, que ele uma vez escreveu, que sem a música a vida seria um erro. E, na verdade, a nossa presença aqui nesse palco e o símbolo da gravata arrancada no início do show, ele tem o significado de como a música, como a arte, ela atrai, ela nos atrai. E eu fiz o curso de Direito, mas durante o curso todo eu fiquei muito dividido entre a música e o direito. E quando chegou no último ano da faculdade, tinha um festival importante, e eu ganhei esse festival, e um dos prêmios era a gravação de um programa da Rádio Eldorado, um programa muito famoso na época, que se chamava FM Inéditos. Uma coisa que eu jamais pensaria em fazer, porque eu estava pensando em gravar meu primeiro disco, né? Nunca em prestar um concurso para procurador do município. Mas por insistência do meu pai, que estava na sala, eu acabei prestando esse concurso e passei no concurso. Isso representou uma carreira jurídica, mas na qual eu tive a oportunidade de dividir com a música, porque aquela carreira pública acabou possibilitando que eu pudesse também me dedicar à carreira de músico. E aí, enquanto vários dos meus colegas foram fazer mestrado em Direito Administrativo, Direito Comercial, eu fui fazer composição e regência no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, e eu consegui manter, durante todo um período de décadas, uma dupla identidade como artista e como procurador e advogado. E num determinado momento, uma colega minha me disse: olha, o procurador novo quer conhecer você. Depois eu descobri que ele queria me conhecer, não porque eu era chefe dele, ou porque eu era um procurador de carreira, mas porque eu tinha uma música que eu gravei com Lenine, que se tornou um sucesso de rádio. Essa música tocava em Salvador, e era um sucesso, e passou a ser a música dele e da namorada, que passou a ser esposa dele. Então, na verdade, quando ele chegou em São Paulo e passou no concurso, ele demorou para entender que o Juca Novaes, que é aquele que cantava na rádio com Lenine, era o mesmo Juca Novaes que era o chefe da procuradoria. Para alguns desses amigos, eu fingia assim, que muitas vezes que eu ia na aula de piano, eu falava que ia em outro lugar. Mas aí chegou um dia que eu estava jogando futebol e eu falei: tenho que ir, que eu tenho aula de piano. Aí uma das pessoas lá que estava na roda falou assim: piano? Piano é coisa de viado. Daí eu, na ânsia de responder aquela pessoa e de usar um argumento muito forte para responder, eu comecei a procurar mentalmente qual seria um grande artista que tocasse piano e que não era viado. Elton John. Nós nunca estivemos tão positivos, tão cheios de energia, cheios de vontade de produzir, de fazer, e dentro de uma alta performance, com um sarrafo lá em cima. Você acorda todo dia de manhã, olha para o espelho e diz para você mesmo: você é um vencedor. Você acorda de manhã e olha para o espelho e diga: você é linda, e você fala 1000 vezes que você é linda, e na 11ª você realmente vai se achar linda. O problema é que você é feia, e não adianta. Se eu tivesse que trazer para vocês, vamos jogar um jogo finito ou infinito, o que a gente escolheria? Óbvio que o finito, porque o nosso cérebro fluoxetínico, ele está adaptado e ele quer alegria, ele quer felicidade, ele quer conquista, ele quer ganho. O problema, meus caros, é que a vida, ela não é um jogo finito, ela é um jogo infinito, e apesar da morte ser uma realidade para todos nós, a vida é um jogo em que as regras mudam o tempo inteiro. A vida é um jogo em que os adversários são vários, e o maior de todos eles, inclusive, sou eu mesmo dentro do jogo que eu jogo.
Porque se tem alguém que me pega e que me quebra e que me boicota, esse alguém sou eu. O sucesso só é de fato um sucesso quando nós não nos perdemos e quando nós não perdemos aqueles que nós amamos dentro do processo da conquista. Para que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? E para onde é que você quer chegar? O meu desejo é que na tua lápide não esteja escrito: eu deveria ter feito tantas outras coisas, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter me importado menos, eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter visto o sol se pôr.